Olá, amigos. Vamos mais uma conversinha hoje? Aquela nossa conversinha sobre espiritualidade, fé e aprendizado, né? Gotinhas somente, uma conversinha rápida, tá? Para não cansar e sempre tem uma coisa interessante para falar. Alguém não sabe de um tópicozinho desse que eu vou falar. Hoje eu vou falar da oração, da prece, né? Muita gente faz as orações, mas automaticamente, feito um gravador que está falando sozinho, Ave Maria, cheia de graça, não é assim que se faz. Você pode até fazer essa prece em conjunto com um grupo, numa reunião espiritual, numa igreja, num templo. Tem as orações que se recitam em grupo. Mas quando você estiver fazendo a sua particular, a sua diretamente com a espiritualidade, você tem que conversar, você tem que colocar as suas palavras, você vai pedir, mas principalmente agradecer e louvar. Agradecer porque nós sempre temos que agradecer por nós estarmos mais um dia aqui na nossa vida, né, terrena. Então, agradecer também porque tudo poderia ter sido pior na nossa vida. Ninguém tem a vida 100% ótima, tá? Não é assim. Todos nós estamos aqui nesse plano terreno para aprendizado. E temos os nossos obstáculos, porque é isso que nos ensina. É isso que nos prepara para uma outra etapa da vida do nosso espírito. Então, não é ruim. Eu tô cheia de problema. Todo mundo tá. Não é só você, eu tô, todo mundo tá. Nós temos que saber lidar com eles, contornar os problemas. Tem problemas que são insolúveis, mas a gente tem que saber lidar com o problema que não é fácil de se resolver ou até é insolúvel, tá? Isso não é nenhum bicho de sete cabeças, é tudo questão de compreensão. Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso? Será que eu sou pior do que... Não, você não pode falar assim. Se você está passando por X no momento, você escolheu. Com certeza, antes de vir para esse plano, você escolheu, concordou. Ninguém vem... É muito raro você vir compulsoriamente. A normalidade no outro plano é você escolher os problemas que você vai passar justamente para você caminhar para frente, você subir um degrau na escala espiritual, né? Porque não nessa vida, mas nas vidas do seu espírito, né? Bom, então vamos começar. O que eu vou falar primeiro? Vou falar da oração. Qual é o sinônimo de oração? É súplica, né? No Evangelho, Jesus nos mostra essa importância da oração. Ele fala, essa frase é muito conhecida, orai e vigiai. O vigiar e orar é uma orientação sempre atual, em qualquer século, em qualquer milênio, em qualquer época, ela é sempre atual e oportuna. Ela nos convoca à observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos do recurso da prece, para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer as
tentações, os obstáculos, os problemas, tá? Então, você não vai vigiar o que está acontecendo na sua casa, você vai vigiar o seu interior, seus pensamentos, seus atos, isso que ele quis dizer, tá? Vamos continuar aqui. Gente, vocês relevem, porque eu estou com meus tópicos aqui no notebook e eu sou uma pessoa com zero à esquerda digital. Aí eu botei no notebook. Geralmente, quem já me conhece sabe das minhas aulas, você sabe que eu vivo cheio de papel. Eu faço 1000 anotações, só que agora tem um probleminha, que eu vou ter que fazer cirurgia de catarata. Então, eu não estou enxergando direito o papel. E eu não vou escrever com garrancho. E aqui no computador, a gente aumenta a letra, né? Então, fica mais fácil de eu enxergar. Por isso que eu tô com o computador. Senão, eu tava com meu papelzinho, que eu prefiro meus papéis, tá? Vamos continuar. De vez em quando eu interrompo, mas é assim mesmo. Vigilância. O que é vigilância? Na expressão correta da palavra, como nos ensina Jesus, o orai e vigiai não é fiscalizarmos atitudes alheias, mas nos prevenir acerca das nossas próprias imperfeições, até dos nossos pensamentos, das nossas ações, disso tudo. Nós temos que nos vigiar. As nossas fraquezas nos prendem à retaguarda espiritual, induzindo-nos a ações menos edificantes que nos dificultam a marcha evolutiva. É o que eu falei no comecinho. Nós estamos aqui para subir um degrau na evolução espiritual, que é essa marcha evolutiva, tá? Precisamos sempre estar atentos e vigilantes com relação aos nossos próprios atos, palavras e pensamentos. Isso aqui eu já falei. Vigiar os pensamentos quer dizer mentalizar sempre o bem para todos os que nos cercam e para toda a humanidade de uma maneira geral. Depois eu vou voltar a isso, evitando assim colaborar para o acréscimo de ansiedades que envolvam tantas pessoas. Quando você tem gente, vou dar um exemplo, tem gente que fala assim, ela tem um jeito com os animais, ela ama os animais. Ela tem uma mão boa para planta, ela ama as plantas. Ela tem uma mão boa para fazer massa de pão, ela ama fazer massa de pão. Tudo que você ama, você gosta muito, você vai fazer bem, você vai executar aquela tarefa com louvor. Então, quando a gente fala aqui na humanidade, a gente fala nos seres vivos, no local que nós moramos, desde vamos começar do micro para o macro, né? Desde o nosso quarto, da nossa casa, da nossa rua, da nossa vizinhança, da nossa cidade, antes do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo. A gente não pode, quando a gente fala em mundo, é um lugar que nós vivemos aqui. Então nós temos que tratar bem o mundo também, o ar que nós respiramos, o verde que nós temos no nosso quintal, nas nossas matas, tudo nós temos que vigiar os pensamentos e os atos como nós interagimos, de que maneira nós interagimos com isso tudo. Não é só com nossos pensamentos internos, primeiramente sim, mas é com o modo de você tratar o vizinho, o modo que você trata a pessoa que vem entregar alguma coisa na sua casa, o modo que você contrata uma pessoa para pintar a sua casa. Então você tem que saber lidar, ter amor no coração e tratar bem todas as pessoas, animais e plantas, tá? O que mais que a gente vai falar aqui?
Deixa eu ver. Vigiar as palavras, não só evitando tudo o que possa desdobrar o mal, uma palavra negativa, que aqui quer dizer, né? Prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminar palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Bom, vigiar as palavras. Às vezes você está fazendo um negócio, quebra o troço, sai errado, você, ai, droga, que inferno. Isso aí você vai trazer um monte de coisa ruim, de energia ruim em volta daquele negócio. E isso é muito comum. Isso é muito comum quando uma coisa não dá certo, as pessoas ficarem possessas. Então, a gente tem que corrigir isso na gente, tá? Quando a gente fala uma palavra negativa, aquela energia à volta, ela toma força, tá? Ela toma força. Isso atrapalha o dia a dia da nossa vida. Então, vigiemos as palavras, os atos e os pensamentos, tá? Vigiar ações a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade, no auxílio aos necessitados. Quando você blasfema, quando você vai ser um instrumento útil na mão dos espíritos sofredores, dos espíritos malévolos. Agora, quando você exalta, você espalha amor, você vai ser um instrumento útil aos espíritos bons, aos espíritos amigos, tá? Vigiar será estarmos atentos para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições, transformando-nos em verdadeiros espíritas que veem na existência terrena uma oportunidade gloriosa de aprender, amar, ajudar e servir sempre, em nome de Jesus, em favor da nossa própria felicidade espiritual. Então, o ensinamento maior de Jesus é esse, o amor aos outros. Uma coisa muito importante, daqui a pouco a gente fala nisso, o que você não gosta que façam com você, você não vai fazer com os outros. Mesmo que você, por algum motivo, uma pessoa fez alguma coisa para você e você não gosta dessa pessoa ou tem certa repulsa, você mande energia positiva para ela, porque a energia negativa já está instalada, porque você não gosta. Então, você firma teu pensamento, faz até uma oração para essa pessoa, para Deus abrir os caminhos da pessoa. Você fazendo isso, você ganha também. Você limpa a sua energia negativa que está à sua volta. Eu vou falar sobre energia negativa agora. Vamos dar vou dar um time aqui. Eu já trabalhei como terapeuta holística, né? Terapeuta energética, e várias situações que eu comprovei que a energia negativa existe mesmo. Eu vou contar até uma coisa interessante para vocês. Sempre quando o meu cliente chegava, eu media a aura. E eu tinha uma cliente que toda semana ia lá, a aura dela estava sempre boa, ela era aposentada, ela se sentia bem em fazer uma terapia energética dessa. E não era por problema de saúde, problema de nada, ela ia porque ela gostava. Então, a aura dela estava sempre boa. Um dia ela chegou lá, o lado, eu não me lembro se era o direito ou o esquerdo, estava péssimo. A aura dela tinha se tornado um nada ali daquele lado, que tem um aparelhinho que a gente mede.
Aí eu falei pra ela assim, o que aconteceu com você agora? Ou ontem, ou hoje, agora de manhã? A tua aura aqui sumiu. Você tá com uma energia negativa aqui desse lado. Aí olha ela. Ai, eu vim no ônibus e tinha um bêbado que estava dormindo do meu lado e toda hora ele caía assim em cima de mim e eu tinha que empurrar ele. Olha só, bebida, pessoas que bebem e que ficam nesse estado bêbado, você sente o cheiro, dorme na rua, baba, né? É uma energia, eles têm obsessores e é uma energia horrível que eles carregam. Você vê só o fato dela estar no ônibus, sentou um cidadão do lado dela, bêbado, dormindo, e que toda hora caía, de acordo com o balanço do ônibus, modificou a aura dela daquele lado. Claro que isso não ia, mesmo que ela não fosse fazer a terapia naquele dia, isso não ia influenciar muito na vida dela, porque ela ia se limpar automaticamente. Só que se a pessoa já está doente, isso aí é um perigo. Então, o que acontece? Eu fiz o tratamento energético, sempre a gente ia nos chakras, nas auras, na aura, né, para poder começar o tratamento que tinha que ser feito. Então, no final, quando acabou, eu medi de novo. Estava normal. Quer dizer, com aquela terapia energética, a aura dela voltou ao normal. Você vê como é que a gente pega. A gente pega a energia negativa, às vezes não é a gente que pensa, a gente que faz, é o outro que está na rua, que passou perto da gente, encostou. Você vê só, parei de falar sobre o assunto para dar um exemplo. Não fez um mal maior, não, de repente o obsessor que estava com ele não foi para ela porque ela tinha uma aura limpa, radiosa. Então, você sabe que coisas negativas não gostam da luz. Então, não fez um mal maior, mas vamos supor que ela tivesse doente no momento, com problema de saúde. Pô, isso era um prato cheio para essa energia negativa, né? Bom, vamos continuar. Vigiar é uma ação, é observar com atenção, é prestar atenção, verificar, é permanecer atento, alerta, tá sempre de olho, né? Vamos dizer assim na linguagem popular. Vigiar é estar sempre com as butucas ligadas. Bom, orar é uma ação. Agora vamos falar de orar. Falamos de vigiar, agora vamos para orar. Orar também é uma ação. É pedir com insistência e humildade, implorar, rogar, suplicar, louvar e agradecer. Uma oração sem um agradecimento não é uma oração. É um egoísmo. Bom, o ato de rezar é totalmente pessoal. É o que eu falei lá no comecinho. E tem como objetivo principal um foco no encontrar a gratidão e a paz pessoal. A eficácia da oração na cura física tem sido estudada. Já tem estudos, se vocês procurarem no Google, tem estudos sobre isso. Oração, fé e cura, tá? Eu não vou estar citando exemplos aqui, que eu, inclusive, vi, também pesquisei muito, vocês podem ir lá e pesquisar. Pela oração, elevamos nosso pensamento a Deus e nos aproximamos dele. Deixa eu falar, quando a gente ora, a gente está aqui, forma-se um túnel de luz, vamos dizer assim, até a divindade que você está orando. Nesse processo, os nossos espíritos protetores ajudam a levar a oração, a levar essa energia. Nós chamamos aqui de oração, mas para os espíritos é uma energia boa que vai de um lado ao outro, tá? E isso é muito bom para qualquer pessoa. Mesmo que uma pessoa esteja muito doente,
Você pode fazer uma oração para ela, mesmo se você não estiver perto da pessoa, você invoca o nome dessa pessoa, invoca o nome da divindade que você quer que ajude, converse, que é oração, conversa, pode ser em voz alta, pode ser mentalmente, mas a oração pessoal é essa, é aquela que você conversa, como se fosse um amigo. Você conta o que está acontecendo, pede proteção, pede a cura para a doença ou ajudar a cura para a doença, e você sempre agradece, tá? Bom, onde é que eu parei aqui? Tá aqui. Você pode orar mentalmente ou em voz alta. Eu acabei de falar isso. Pode conversar na oração, é uma conversa. Fazer perguntas, desabafar, partilhar os sentimentos e agradecer. Essa oração sempre seguirá a luz e chegará a Deus. É o que eu falei, o túnel de luz. No Evangelho segundo São João, no capítulo 14, versículo 13, parágrafo 14 e 16, e também no capítulo 16, capítulo 23, parágrafo 24, diz assim: oramos ao Pai em nome de Cristo. E segundo o Livro dos Espíritos, os tipos de oração são louvar, pedir e agradecer. A oração é uma prece dirigida a qualquer divindade. É apelo da alma ou do coração feito a Deus por meio de palavras. Quando eu falo aqui feito a Deus, o seu Deus, tá? Eu sou espírita, mas eu falo aqui de uma maneira geral. Então, você pode conversar com qualquer divindade que você acredita. Não precisa ser o meu Deus, tá? Que cada um, eu sei, tem uma crença. Às vezes muda o nome, mas é a mesma energia, tá? Então, é um apelo da alma ou do coração feito a Deus por meio de palavras, pensamentos, em particular ou em público. Você pode fazer essa oração na sua casa, sossegadamente. Você pode fazer a sua oração, se você está dentro de um metrô, dentro de um ônibus, você pode fazer a sua oração mentalmente. Você pode fazer numa igreja, num centro, numa igreja qualquer, num terreiro, vamos dizer assim. Você pode fazer a sua oração, tá? A prece é o recurso pelo qual nos comunicamos com o Criador. A oração é desinfetante e preventiva. Olha que coisa interessante. Ela limpa. Vocês, algum de vocês, só os mais velhos vão lembrar, lembram das benzedeiras? Umas era só com a mão, a outra tinha um galinho de uma planta qualquer, e elas faziam as orações. Muitas delas eram orações pessoais. Então, elas, ou de mãe, de avó para mãe, para neta, era uma coisa que vinha na família das benzedeiras. E adiantava. Por quê? Olha o que eu acabei de falar. É desinfetante e preventiva. Olha o cone de luz, o túnel de luz que se abre com uma oração. Olha a grandeza e o poder de uma oração, tá? Aqui eu não vou ensinar a fazer oração nenhuma, cada um faça a sua, mas eu tô falando para vocês conhecerem a força de uma oração, tá? A oração purifica o ar, impede a propagação do mal, acalenta, acalma, encoraja,
encoraja, torna a vida mais leve e o fardo menos pesado, porque todos nós temos fardo, não é só você não, eu também. O perdão não pode faltar numa oração, pois somos imperfeitos e devemos reconhecer isso. Por isso pedimos perdão pelos atos falhos. E finaliza a oração com agradecimento. Você, de repente, você sabe que não agiu completamente correto com alguém, com uma situação. Então, na hora da sua oração, você conversa isso com o povo lá de cima, você pede perdão por não ter agido corretamente, ou por pressa, ou por imaturidade, não importa. Você tem que ter a consciência de tudo e ninguém vai julgar, ninguém vai apontar dedo, porque a cobrança das suas contas é com o lá de cima e ele não julga. Então, você se arrependeu por alguma coisa, você pede perdão a ele, aí a sua energia está limpa. E não deixem de agradecer sempre no final da oração. Louvar é exaltar a Deus e a espiritualidade. Uma oração forte e poderosa é a que se fala com o coração. Vou dizer o Salmo 86, capítulo 1, do parágrafo 4. Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Esse salmo é muito bom. Eu ia falar um negócio no meio do salmo, mas eu resolvi deixar para falar no fim, me esqueci, né? Então, depois eu vou lembrar e falo. Quando oramos, acontece uma mudança no cérebro, a mudança de comportamento e de concentração traz a sensação zen de tranquilidade, de acalanto no coração. Uma cascata de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo a dopamina, que regula o centro do prazer, a serotonina, que reduz o estresse, e a norepinefrina, que ativa a resposta de luta ou fuga. Olha só que coisa interessante, isso tudo são estudos, tá? Estudos sobre oração. O estímulo cerebral impulsionado após a oração serve como uma mudança de caminho no cérebro, onde o indivíduo consegue regular seus sentimentos ruins e melhorar o convívio social. É possível dizer que a oração assume uma posição de um fator preservativo da vida, ajudando em tratamento de saúde, ansiedade, etc. A oração é um caminho para que o ser humano consiga estar mais próximo de Deus. Deixa eu fazer um adendozinho, que é isso que eu tinha me lembrado e agora eu me lembrei de novo. Às vezes eu não vou orar. Escuta uma música. Não precisa ser sagrada, mas uma música que fale em coisas boas, coisas edificantes, calma, uma música suave, um mantra. Eu não sigo a religião indiana, mas eu gosto muito dos traumas, porque o mantra é uma repetição de um som. Uns são cantados, outros são tocados. E é muito bonito, muito bonito. E isso limpa o ambiente também. Outra coisa, os cantos gregorianos limpam o ambiente também. Até os pontos de umbanda ou de candomblé, eles limpam o ambiente também.
Músicas católicas cantadas na igreja limpam o ambiente. Então você tem uma série de coisas para escolher. Você só não vai se ajudar se não quiser, tá? Deixa eu beber um gole d'água. Bom, o poder da fé é estudado por diversos pesquisadores desde 1980, segundo a Organização Mundial de Saúde. Olha que interessante. O hábito de orar é de grande valor e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora e atrai os espíritos benfeitores. Ao redor de quem ora, isso quer dizer também no ambiente que você está. Até se você está... Às vezes filho fica revoltado, fica nervoso. Quem tem filho adolescente principalmente sabe disso. Você tá resmungando, eles parece que vivem de mal com a vida, né? Então você ali quietinha do lado dele, faz sua oração, louva, agradece, faz o pedido para ele, para limpar a mente dele, acalmar. Te garanto, daqui a pouco ele tá sereninho, sereninho. Nem parece que era a pessoa de 10 minutos atrás. Isso é o poder da oração. Eu costumo dizer que a oração é uma força poderosa que limpa, que atrai coisas boas, tá? Você pode fazer oração no seu trabalho. Às vezes o trabalho está conturbado, os teus colegas de trabalho, está tudo meio agitado. Chega no trabalho e faz uma oração, você vai ver. Até você está numa condução, no ônibus, o motorista está feito um louco, corre, faz uma oração, mentaliza ele sentadinho ali na cadeira dele dirigindo. Você vai ver como vai melhorar a situação. A oração é poderosa. Bom, vamos continuar. No espiritismo, a oração deve ser feita de modo natural, ou seja, sem orações decoradas, e sim com a honestidade daquilo que está em seu coração. No espiritismo de mesa, né, que segue a linha kardecista, tem orações, sim, que eles são a oração de São Francisco, a prece de Cáritas, sempre é dita nas sessões, tá? A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesmo e a quem se encontra no seu campo de ação. Olha o que eu falei, aquele filho rebelde. Os espíritos orientadores recomendam a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. Deixa eu falar em hábito. Quem é de formação católica, como eu e muitas pessoas, fizeram aquele catecismo, fizeram a primeira comunhão, aí a mãe dizia, tem que, antes de dormir e depois que acordar, tem que rezar. Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. Fiz desde criança até a idade adulta. Eu fiz muito isso, mas você acaba falando aquela oração como uma máquina. É uma oração sem sentimento, é uma oração decorada. Não que um Pai Nosso e uma Ave Maria seja ruim, nada disso. Se ela é falada com coração, com toda a emoção, elas são poderosas. Agora, se você ficar, Maria cheia de graça, não adianta nada. É melhor você ganhar esse tempinho com uma conversinha rápida com o povo lá de cima e com as suas palavras, com as suas aflições, e agradecer sempre. E de manhã também, agradece por ter começado um novo dia. É uma conversa, como se fosse uma conversa com um amigo íntimo, tá?
para de fazer oração decorada. Você não vai deixar de rezar Ave Maria e o Pai Nosso, mas você vai aprender a rezá-las com o coração, que a maioria das pessoas não faz, tá? Elas são poderosas também, mas quando rezadas com o coração, tá? A oração deve falar ao coração e deve ser simples e sem excesso de palavras. A prece numa reunião mediúnica harmoniza o ambiente, favorece a manifestação e beneficia o entendimento dos espíritos. Quem conhece um centro de mesa sabe que quando se manifesta na mesa um espírito revoltado, o que as pessoas em torno da mesa fazem? Oram. E ele segue o caminho dele. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer nas situações da nossa vida. Ainda mais hoje que o mundo está tão negativo, tão perigoso. Então, sai de casa, faz uma oração. Você não está se sentindo bem naquele ambiente, faz uma oração. Essa oração mental é muito bom, tá? As preces são proveitosas para os espíritos sofredores. Ela os reanima, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, pode desviar-lhes o pensamento do mal. Não estou dizendo que todo espírito negativo que chega numa mesa de um centro kardecista, né, vai ser encaminhado para a luz com aquela oração. Não. A maioria não vai, tá? Uns vão, de repente eles estão ali para pedir socorro, esses vão ser encaminhados para a luz, mas aqueles perturbadores, esses é muita oração, muito trabalho para eles seguirem o caminho da luz, tá? Não vamos também não falar a verdade. Essa é a verdade. Agora eu vou falar uma prece aqui. Essa prece foi psicografada por Chico Xavier e o espírito é João de Deus. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão e de amor sem fim. Aqui uma frase de Chico Xavier, também bem interessante. Também tem essas frases que eu ponho no final, sempre tem a ver com o que eu falei antes, tá? A gente falou em vigiar pensamentos, ações. Então aqui Chico Xavier disse: é preciso ser correto em ações, palavras e pensamentos. Viver em paz é uma atitude. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: a causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências. Tudo que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia do mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Isso aqui é muito bom para vocês entenderem até coisas que acontecem. Vocês sabem que o vício, qualquer tipo de vício, é uma doença, tá?
E ninguém, você já é predisposto a ter uma falta de alguma coisa no cérebro que, se você usar aquilo que você não pode, você vai ficar viciado naquilo. Então, não adianta chamar a pessoa de vagabunda, que não quer nada. É doença, tem que ser tratada. E a pessoa tem que entender, e é muito difícil, mas se consegue. Então, aqueles que são viciados em bebidas, em drogas, até em cigarro, o que você gera ao seu redor? Você gera um grupo de espíritos que estão se aproveitando daquela bebida também, daquela droga, e usando junto com você. Então, você pensa que está sendo bom para você, que você sente prazer naquilo, você está cada vez pior, porque cada vez até o número desses espíritos pode aumentar e convencerem mentalmente você a cada vez usar mais. Então, isso é muito perigoso quando você tem um vício em qualquer coisa, vício em comida, em remédio, qualquer coisa, não é só em droga, em bebida, tá? Então, outra coisa, ânimos exaltados. Você que se conhece aquela pessoa brigona, briga com todo mundo, um vizinho brigão, cria caso com todo mundo, você conhece. Quem é que não conhece? Não adianta bater de frente com essas pessoas. Elas têm esses obsessores, esses espíritos negativos que gostam dessa ação e sentem prazer em participar dessa ação de briga com essa pessoa que age assim. Então, não adianta vocês baterem boca, que vocês vão só ajudar esses espíritos negativos a grudarem em você também. Desde o momento que você está batendo boca, você é igual, né? Então, por isso que a gente tem que vigiar sempre nossas ações, nossos pensamentos, porque o mundo não é só o que a gente vê, tem o que a gente não vê. E o que a gente não vê, às vezes, é muito pior, nesse sentido de induzir ao mal, por um deslize no seu pensamento ou na sua ação, que são os espíritos aproveitadores, são malévolos, né? Então, você tem que estar sempre... ninguém é perfeito, todo mundo erra, não tem... Ninguém que não teve um pensamento ruim, um pensamento de raiva. Mas você tem que saber que você não agiu direito. Eu xinguei fulano hoje, estou danado. Aí depois, quando você tiver calma, você vai voltar à situação, pedir perdão a Deus pelo teu ato e faz uma oração para a pessoa, colocando perdão nessa oração para ela, o espírito dela te perdoar até o teu espírito, né? Nós somos espíritos. Esse corpo aqui, isso aqui é uma fachada que nós não levamos para lugar nenhum. Então, o que revive, o que continua vivo quando a gente se vai desse mundo é o nosso espírito. E ele já vem de muitos tempos atrás. Então, nós temos que deixar o nosso espírito com uma boa carga de energia boa. Senão, ele vai sofrer também quando nós nos formos e ele for para o outro plano novamente, tá? Bom, vamos continuar aqui. Allan Kardec nos diz em O Evangelho segundo o Espiritismo: o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão de pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando nosso pensamento eleva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço.
Assim como na Terra, estamos envolvidos na atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Tá vendo? Mais ou menos eu falei isso ainda agora. Assim, ao orarmos, nos comunicamos com outros espíritos e, se precisamos de ajuda, eles nos responderão. Para isso, precisamos estar atentos para receber esses sinais que eles nos enviam. Sempre quando a gente está num sufoco, a gente faz a nossa oração com pedido, a solução vai aparecer. Depende de você enxergar. E não vai Deus descer à terra e falar frente a frente com você o que você tem que fazer. Não é assim que funciona. Inclusive, nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu vou falar um negócio aqui, ó. O pessoal me malha porque eu falo isso. Olha, eu trabalho em centro há muitos anos e eu jogo cartas há muitos anos. A maioria das pessoas vão falar numa consulta espiritual dos problemas e ficam pedindo soluções imediatas. As entidades, elas não têm o poder, não têm a licença, vamos dizer assim, de se meter no livre-arbítrio da pessoa. Elas podem até, dependendo da evolução dessa entidade, ela pode até saber o que vai acontecer com você, mas ela não é permitido que ela resolva para você, nem que ela dê a receita do bolo pronta. Ela vai falar entre palavras alguma coisa para te ajudar, mas a resposta que você quer, nunca você vai ter. Porque você é que tem que achar, se você quiser, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Nada cai do céu para você. Nada cai do céu. Nem a resposta das entidades. Elas só podem chegar até aqui. Daqui para lá elas não podem. E tem a lei de Deus. Tá? E a cartomante também é assim. Ela só vê naquele jogo o que é permitido ela ver. Como eu já jogo há muitos anos, já acontecem essas coisas assim que nem eu acredito, né? Mas às vezes o que acontece, a pessoa está precisando para resolver a vida dela. Aí você toca num assunto que a pessoa leva um susto. Mas não é você que vai resolver com o seu jogo. Você dá, vamos dizer assim, pingos de soluções que elas têm que juntar aquilo tudo e pensar e ter a vontade de resolver. Porque a maioria das pessoas querem que todo mundo resolva os problemas para ela, né? Isso aí é uma coisa que acontece corriqueiramente. Até na família. Se você prestar atenção, faz isso para mim, resolve esse problema aqui para mim. Você vai na rua, faz isso aqui para mim. Isso é mais comum. As pessoas jogam a responsabilidade que é delas em cima dos outros, em cima das entidades, em cima da cartomante. É isso que acontece. E não funciona assim. Todos nós podemos ir até os videntes. Eles jogam até um certo ponto. Eles não podem falar o que não é permitido. Tá? Bom,
Vamos continuar aqui, está quase acabando. Allan Kardec. Ai, gente do céu, fugiu minha folha, meu Deus. Olha, desculpa, gente, mas é assim, eu sou estabanada e o dedo nervoso, quando eu vou mexer aqui, o troço vai embora, passa 20 mil páginas, mas tenham paciência, que eu sou uma senhorinha que não tem habilidade nenhuma com a era digital. Bom, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, nos diz: existem 3 tipos de preces: louvar, pedir e agradecer. Louvar nada mais é do que exaltar a Deus e a espiritualidade. Quando você fala assim, ó Pai maior, dono de toda a minha vida, vamos dizer assim, você está exaltando o Pai, né? O Pai maior. Pedir, nós sabemos bem o que é o que mais se faz. E para finalizar nossas preces, sempre devemos agradecer. Olha, gratidão. Lembrem-se que nós poderíamos não estar aqui ainda, já ter ido embora, mas nós temos o privilégio de ainda estar aqui na Terra, tá? Lutando, com certeza, passando os obstáculos, mas é um privilégio você poder continuar aqui na vida. Ai, meu Deus, foi embora de novo a página. Peraí, gente, agora pulou só 2. Ai, meu Deus do céu. Mas é assim, no final da nossa conversa, daqui a 20 vezes que eu venho conversar, eu vou estar melhor. Bom, agora isso aqui está no Tessalonicenses, na Bíblia, capítulo 5, parágrafo 16. Regozijai-vos, orai sem cessar, em tudo dai graças. Olha só, agradecimento. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo que acontece com você é a permissão de Deus, é a permissão de Cristo. Nada acontece que eles não queiram, que eles achem que não é para você. Tudo que você passa aqui, tudo que acontece com você, você é merecedor. Por isso que nós temos que agradecer. Poderia ter sido muito pior. Mas não, estamos aqui com relativa saúde, uns novos, outros mais velhinhos, como eu, mas estamos aqui, tocando a vida para frente, né? Bom, agora em Mateus, capítulo 21, parágrafo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, a recebereis. Olha a fé. Agora a gente vai na Bíblia também, em Romanos, capítulo 12, parágrafo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, por hoje, nós encerramos aqui a nossa aula, nossa conversa sobre oração e passagens da Bíblia, passagens ditas por Allan Kardec e vários outros. Quando eu falo santos, geralmente santo é a religião católica, mas o santo é uma energia, tá? Necessariamente aquela imagem não quer dizer que o santo seja assim, como botam Jesus Cristo, olhinho azul, nada disso. Inclusive no local que Jesus nasceu, a pele lá não é branquinha, é bem morena, é a característica daquela região. Então eles pintam os quadros do jeito que eles querem. Mas o que vale nisso tudo, seja nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos dos santos, depois eu vou trazer também ensinamentos. São Francisco de Assis só ensinou coisa boa, então não custa nada a gente falar, né? São energias boas e eu me bato sempre nessas energias boas.
Para tudo na vida a gente precisa de energia boa. Um ensinamento bom é uma energia boa. Hoje está cheio de ensinamentos ruins, né? Inclusive músicas e... É por isso que eu digo, a música sim é boa para limpar a energia. Música suave, quando for letras construtivas. Limpa qualquer ambiente, tá? Então, por hoje, minha conversinha com vocês foi essa, tá? Com a permissão da Zaira e com a permissão do nosso Pai Maior, eu consegui vir mais uma vez aqui para conversar. E na próxima conversinha, eu espero que seja mais a miúde, eu vou falar sobre amor e caridade. Eu ia falar hoje sobre amor e caridade, mas eu achei que a prece era interessante para depois entrar no amor e na caridade. E vamos ter 1000 tópicos aqui, entendimento de livros. Não que eu vá ler o livro todo com vocês, senão eu vou demorar 2 anos num livro. Mas os tópicos interessantes dos livros eu vou trazer para vocês, tá? Aí até indico de que livro é para vocês, se gostarem do assunto tratado naquele livro, vocês comprarem ou pegarem numa biblioteca de um centro ou uma biblioteca pública, tá? Então eu agradeço muito a presença de vocês, tá? E a paciência, a companhia, e deem um likezinho, tá? Se inscrevam no canal da Zaira, e também compartilhem com quem gosta. Claro que eu sou evangélico, não vai compartilhar a gente falando de espiritualidade para uma pessoa. Tem que ser pessoas compatíveis que gostem daquele assunto. Aí vocês compartilham. Aí fica nela, escutar ou não escutar. Cada um tem um livre-arbítrio, não esqueçam, tá? Então eu agradeço muito a vocês, agradeço a presença, quem está me assistindo, tá? E até a próxima, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.